Olá, vamos dar início ao segundo dia de debates do seminário Chame Gente. Hoje vamos discutir o tema Os Desafios do Poder Público no Carnaval. Para discutir o tema estão conosco aqui presentes o secretário estadual de Cultura, Albino Rubim, o presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, e o diretor da Fundação Gregório de Matos, Ipojucan Cabral. Inicialmente, cada participante terá 10 minutos para fazer uma exposição inicial e depois nós abriremos o debate para perguntas dos jornalistas do Grupo à Tarde e também para internautas que enviaram perguntas pelo e-mail cidadãopautas@grupoatarde.com.br. Começaremos então com a explicação do secretário estadual de Cultura, Albino Rubim. Por favor, secretário. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite do Grupo à Tarde, estar aqui presente nesse seminário, uma ótima iniciativa. E vou fazer uma pequena fala sobre a intervenção do Estado, né? Todos sabem que o Carnaval é uma festa do município de Salvador e, portanto, é gerido pela Prefeitura de Salvador. Mas o governo do Estado tem tido uma participação ativa no Carnaval. O ano passado, em 2010, ele fez um investimento de 51 milhões de reais no Carnaval, na área de segurança, saúde, estrutura e conteúdo da festa do Carnaval. A intervenção específica da Secretaria de Cultura no Carnaval tem sido buscar manter e fortalecer a diversidade cultural. Garantir a atividade, o acesso ao folião pipoca, valorizar as manifestações culturais, promover um carnaval diferenciado, que é o Carnaval do Centro Histórico. Então, a ideia sempre é a diversidade cultural, manter a diversidade que nós achamos importante enquanto Secretaria de Cultura. Esse ano nós vamos investir aproximadamente 10 milhões, infelizmente é 20% menos do que o ano passado, dada a contenção de recursos do governo do Estado. E a gente queria também apresentar uma pesquisa. A gente tem feito agora, a todo ano, uma pesquisa sobre a participação das pessoas no Carnaval da Bahia, no Carnaval de Salvador. E na pesquisa que nós fizemos no ano passado, que os resultados são praticamente inéditos, nós vamos fazer a divulgação desse caderno agora antes do Carnaval. Nós temos que 60% das pessoas ficam em casa, portanto não participam do Carnaval, 17,4% viajam, 18,5% das pessoas brincam o Carnaval e 3,6% dessas pessoas pesquisadas, elas trabalham durante o Carnaval. Então esse é um primeiro dado. E depois a gente fez um detalhamento, como é que essas pessoas brincam o Carnaval. E quase 60% das pessoas brincam no Carnaval pipoca. Depois 15% em blocos, 11% em camarotes, e por aí vem, depois blocos e pipocas, e eles têm Então esse é um dado importante também. Grande parte das pessoas que brincam o Carnaval de Salvador brincam com o Carnaval pipoca. Detalhamos também aqueles que brincam dentro de blocos, que tipo de blocos brincam, né? Então 70% brincam em bloco de trio e 25% aproximadamente em blocos de matriz africana e 4% em outros tipos de bloco. Uma outra pergunta que nós fizemos é em que circuitos costumam brincar essas pessoas. Então 50% brincam no circuito Osmar. O circuito Osmar é ainda o circuito onde as pessoas predominantemente brincam. Depois vem 43%, 44% que brincam no circuito Dodô e 5% aproximadamente no circuito do Pelourinho e Batatinha. E 2% só brincam nos bairros. Então, um carnaval muito concentrado, na verdade, nesses circuitos principais. E também tem outros dados que eu não vou colocar para vocês. Tem os dados sobre o gasto médio dos foliões no carnaval. Fizemos nessa pesquisa também, eu vou pular isso, que é a questão como é que as pessoas que não vão para o carnaval, como é que elas, que tipo de coisas elas fazem. Então elas veem muito televisão, acompanham o carnaval pela televisão. Vou passar um pouquinho. Sim, e especificamente, quer dizer, a intervenção da Secult, eu falei que a prioridade da intervenção da Secult é a questão da diversidade cultural no carnaval. E nós temos alguns programas, enquanto Secretaria de Cultura. O mais importante programa, os programas são Carnaval Ouro Negro, o Carnaval do Centro Histórico, o Carnaval Pipoca, o Palco do Rock em Piatã e a transmissão do Carnaval pelo IRDEP. No Carnaval Ouro Negro, se vocês nós apoiamos, esse carnaval começou em 2008,
com um custo de 3 milhões e 600. Né? Hoje nós apoiamos muito mais blocos, 137 blocos, com 4 milhões e 900. Então houve um crescimento nesse carnaval de 2008 até 2011. Essa é uma das coisas mais importantes que a Secretaria faz, que é exatamente um carnaval voltado exatamente para os blocos afro, para os afoxés, que são fundamentais para a caracterização do carnaval baiano e para manter a diversidade desse carnaval. Todos nós sabemos que esses blocos têm muita dificuldade de apoio, de patrocínio. Então o Carnaval Ouro Negro, ele nasce exatamente para cobrir essa... E ao mesmo tempo que esses blocos têm uma dificuldade grande de patrocínio, eles são, em grande parte, assim, a marca do Carnaval da Bahia. Então a gente tinha que ter um programa, e o Carnaval Ouro Negro é um programa que eu acho que é muito interessante, é muito virtuoso nesse sentido. Além do Carnaval Ouro Negro, nós temos também o Carnaval do Centro Histórico, que nós vamos investir esse ano 1,6 milhões, com a quantidade grande de atrações. Esse carnaval tem uma decoração, uma coisa importante, né, que para aquelas pessoas que são mais antigas, o carnaval costumava ter belíssimas decorações, né? Então nós também recuperamos essa ideia de decoração do Carnaval do Pelourinho, que é um carnaval diferente do carnaval do Osmar e Dodô. Ele tem uma peculiaridade que é exatamente esse carnaval um pouco distinto, com outras características, né? Além do Carnaval do Centro Histórico, temos também o Carnaval Pipoca, que esse ano, infelizmente, o ano passado, investimos em 4 trios bem diferenciados, com todas as condições técnicas, e esse ano, infelizmente, com corte de recursos, nós mas não deixamos de ter uma série de apoios no Carnaval Pipoca, né? Temos números que eu posso citar, eu não vou ficar também citando números demais, mas aí nós temos esses números do que é o Carnaval Pipoca, do que é nosso apoio exatamente a essa parte do Carnaval que é tão importante, já que 60% das pessoas que brincam com o Carnaval são pipoca, né? Por fim, tem o investimento do palco do rock. Nós achamos extremamente importante que a manutenção do palco do rock é uma coisa que tem a tradição de décadas, né? E é uma coisa muito singular, porque durante o Carnaval se faz essa festa, em geral em Piatã, e essa festa atrai um bom número de pessoas e atrai pessoas, bandas do Brasil inteiro, inclusive de outros países, que vêm tocar durante esse período no palco do rock. Então esse também é um investimento. Só para vocês terem ideia, em 2005 havia um investimento da Baiatus de R$10 mil. Nós estamos investindo esse ano R$135 mil no palco do rock via a Bahia Gás, né? E por fim, a outra iniciativa também da Secretaria é a transmissão da TVE, ao custo de R$1.800.000, que é muito importante, porque na verdade é uma transmissão distinta das outras transmissões. A TV comercial normalmente ela está muito apegada a fazer a transmissão daquelas grandes estrelas. Na verdade, eu acho que aparece menos carnaval, aparece mais um show das grandes estrelas. Então nós optamos, no caso da TVE, a fazer uma cobertura do carnaval exatamente dos afoxés, das entidades negras, quer dizer, daquilo que não é mostrado normalmente na televisão comercial. E temos aí esse ano uma parceria com a TV Brasil e a TV Cultura. A TV Cultura de São Paulo vai, na verdade, transmitir 1 hora diária do Carnaval da Bahia via a transmissão da TVE. No total são 90 horas de transmissão que vão ser feitas esse ano. Então, essas são o que é que nós fazemos, na verdade, na Secretaria, e os desafios que nós temos. O primeiro desafio que nós já propusemos, inclusive, ao governo do Estado. O governo do Estado hoje tem uma intervenção grande no Carnaval, como falei inicialmente, 50 milhões, alguma coisa desse tipo, através de vários canais. Quer dizer, não é só a Secretaria de Cultura que intervém, a Secretaria de Turismo intervem, a Bahia Gás intervém, a Embasa também. Quer dizer, você tem uma série de instituições do governo do Estado que atuam no Carnaval. E nós estamos propondo fazer um seminário com todas essas instituições para fazer uma intervenção mais articulada do governo do Estado, no sentido que planeje melhor, no sentido que invista melhor, no sentido que tenha uma troca de informações mais acentuada e que, espelhado um pouco no que nós fizemos com o Carnaval Ouro Negro, seja uma coisa que planeje mais o Carnaval. Nós achamos que
essa intervenção do Estado pode ser muito mais potencializada e muito melhor se a gente fizer esse tipo de articulação que a gente pretende fazer para o ano que vem. Fora isso, quer dizer, nossa atuação e a atuação do governo do Estado é fortalecer a diversidade da festa, fazer com que o Carnaval seja o melhor possível, garantir segurança e saúde, porque isso é da competência do governo do Estado, para que a gente tenha a melhor festa do mundo, que é o nosso Carnaval. Um pouco isso que eu queria colocar inicialmente, não sei se extrapolei os 10 minutos. Não, muito obrigada, secretário. Então, agora com a palavra o presidente da Saltur, Cláudio Chinu. Obrigado, eu gostaria de primeiro agradecer aí o convite do Grupo à Tarde, ressaltando na pessoa de Paulo, que esteve recentemente conosco na sede da Saltur, a referência a todos os profissionais do grupo, sobretudo do jornal, que vem fazendo já desde o ano passado uma cobertura e dando continuidade, inclusive com uma coluna, como a Chame Gente, fazendo com que a gente possa realmente aproveitar ao máximo tanto essa fase que antecede o Carnaval, de preparação, de debate, de discussões, mas também de promoção dessa festa. Pude aqui ter alguns profissionais, alguns jornalistas de à tarde, a oportunidade, inclusive, de apresentar algumas informações, tratar algumas questões. Percebi, assim, uma clareza, vamos dizer assim, algumas abordagens que vão depois, seja para as páginas dos jornais, ou seja para a internet, enfim. Para a gente isso é muito satisfatório, essa interação. Eu vou fazer aqui uma abordagem, logicamente, inicial, do ponto de vista daquilo que compete ao município em si, tomar para mim vamos dizer assim, um pouco dessa responsabilidade, tentar dar um plano geral do que cabe à Prefeitura de Salvador. Logicamente que há uma concentração muito grande por parte da Prefeitura da oferta de infraestrutura e de serviços. E aí eu vou destacar um pouco ao final essa questão do que vale o conteúdo da festa. Então, é um município que tem por natureza a prestação de serviços essenciais públicos na área de limpeza, de iluminação pública, de saúde, inclusive, de fiscalização, de licenciamento e, logicamente, esse licenciamento pautado exatamente por uma das questões que interessam muito à sociedade, que é a ocupação de um espaço público, a ocupação de uma cidade que se transforma num determinado momento para poder acolher um grande evento com essa magnitude. Logicamente que a evolução do próprio Carnaval vem trazendo exatamente, seja a expansão que se retém nos últimos anos, né? Mas, de certa forma, logicamente, quem acompanha esse histórico sabe quanto evoluiu a presença da festa e da ocupação da cidade, até mesmo por circuitos como o próprio circuito Barrondina, o circuito mais novo de ocupação da cidade. Esses serviços e essa infraestrutura, logicamente, que ela se volta para a prestação dos serviços, mas também para o acolhimento da festa. Dessa forma que ocorre a montagem, logicamente, daquilo que é necessário para a realização e execução desses serviços. Então, a montagem toda de ocupação dos postos de saúde, 15 postos de saúde no entorno e na presença do circuito, oferecendo serviços de urgência e emergência imediatamente já ali próximo da onde acontece a festa, os postos operacionais, os postos de fiscalização, serviços como, por exemplo, a vigilância sanitária, que tem um papel fundamental que não é percebido, por exemplo, por quem está no circuito, o esgotamento, por exemplo, dos dejetos sanitários que são, vamos dizer assim, despejados pelos trios e carros de apoio nas áreas apropriadas para esse serviço. Então, não vou entrar nesse primeiro momento de abordagem, vamos dizer assim, de apresentação, deixar isso muito mais para uma possível parte do debate, mas destacar essa presença muito mais forte do município, da prefeitura na oferta desse serviço, da preparação, vamos dizer assim, de tudo que é envolvido na realização da festa. Quero apenas destacar que essa postura vem ocorrendo já há tanto tempo. Nós estamos comemorando esse ano o 127º Carnaval na nossa cidade. Então, é sempre aquela história de que para o ano alguns sempre saem do Carnaval pedindo para o ano, sai melhor. E, logicamente, que nós, do Poder Público, sempre estamos procurando também atender essas expectativas. Nos associamos muito, nos últimos 2 anos, a pesquisas, a ouvir os foliões. E não só os foliões locais, mas também uma atenção, até mesmo a intenção essa que está pautada pela missão que tem a própria empresa, que é o órgão executivo da festa, vamos chamar assim, que é também de promoção da cidade, então de acolher visitantes e turistas também aqui. Então fazemos pesquisas
categorizadas não só com foliões locais, mas com turistas nacionais, turistas estrangeiros e os próprios baianos que estão no interior aqui presentes no Carnaval, seja brincando, seja também trabalhando no Carnaval. Então, nos últimos 2 anos, essas pesquisas, que eu vejo aqui muita similaridade, e é muito importante isso, porque indicadores a gente sempre procura encontrar na metodologia ou em qualquer outro fator justificativo, às vezes, para variação de números, mas muito próximo, secretário Rubim, desses números que vocês trazem nas pesquisas, que já foi referência para a gente desde que passamos a planejar o Carnaval 2009 e 2010, pesquisas que parece que ocorre já desde 2007 por vocês. Então, isso é muito importante porque quando a gente se baseia nas pesquisas, ou seja, na opinião do folião em si, a gente está muito mais distante de uma possível contaminação de uma opinião de um gestor ou até mesmo de um determinado segmento do Carnaval. Com tanta amplitude que tem de representação na festa, isso é muito comum. Eu costumo dizer, por exemplo, que nessa terra, além de política e futebol, o Carnaval todo mundo entende. E eu quero destacar aqui, nesse momento, exatamente um aspecto importantíssimo que esses números recentemente aqui trazidos destacam. Nós temos apenas 20% da população de Salvador nas ruas, brincando no Carnaval ou trabalhando no Carnaval. E nós nos paramos num determinado momento da vida, né, todas as nossas instituições aqui representadas, para poder discutir isso, para exigir melhorias, para exigir discussões, reivindicações e executar uma festa que não é ensaiada, ela acontece para valer. É a vida como ela não é uma vida como a gente gostaria às vezes que fosse, mas ela acontece e acontece dessa forma, às vezes para atender a 20% da população da nossa cidade. Por isso mesmo a gente traz esse outro elemento que é essa questão da promoção. De fato, o Carnaval, ele avançou muito no Carnaval, inclusive que é assistido. Seja assistido para servir apenas de referência, quantos de familiares nossos ou nós mesmos nos pautamos pelo que nós vemos na televisão para poder ter uma referência do momento que nós estamos nas ruas. A projeção do Carnaval, independente aqui, que eu acho que no debate a gente vai poder discutir mais isso em relação à questão do mérito do conteúdo, mas independente disso, quantas pessoas estão na tela da televisão ou na internet hoje, que cresceu muito, por isso a presença de muitos veículos de internet estão acompanhando essa festa também. Então isso eu acho que é muito importante para que a gente possa até ter uma atenção com aqueles que não estão envolvidos com a brincadeira do Carnaval. Assim como movimentos como a comunidade da Barra, que se organiza e procura exigir restrições e limitações, inclusive para ocupar aquele espaço, assim como a comunidade da Carlos Gomes se junta e se organiza para reivindicar que não deixe de passar os trios pela Carlos Gomes, porque aquilo é importante até para suas economias. Isso é muito importante para a gente estar colocando exatamente no tema aqui desse seminário, que é as responsabilidades ou os desafios do poder público. Ou seja, para a gente é muito maior do que a própria festa, nós que representamos as nossas instituições públicas, ter uma atenção com essa festa, com esse evento. Eu, lógico que vou destacar por último, nesse primeiro momento, aquilo que é mais vinculado às atividades da Saltur propriamente dita, né? Nós nos deparamos com um estudo realizado em 2003 pela Universidade Federal da Bahia, que fez um estudo de ocupação, um planejamento de ocupação da cidade, que acabou sendo denominado e depois de concluído como a cidade do Carnaval. Ali se estudou exatamente e delimitou a partir daquele estudo os principais circuitos, os 3 circuitos que nós temos principais, né, a partir do Batatinha, do Centro Histórico, a Avenida, o Osmar e também o Dodô Barrondina. E se estabeleceu um critério que eu acho muito, muito interessante, que poucas pessoas conhecem, sobretudo os leigos em relação ao Carnaval, a densidade populacional, a ocupação desse espaço público, né? Se chegou a partir daquele estudo a se estabelecer um marco que era uma presença média de 6 pessoas por metro quadrado nas áreas de circuito. E ali se projetou também para as áreas de acesso e as áreas periféricas, chegando a 25 quilômetros de vias públicas que seguem de Ondina, praticamente da Ademar de Barros, até a Praça Municipal, até o Terreiro de Jesus, estendido no Centro Histórico. E a partir desse estudo se elaborou um mapa de sugestão de ocupação desse espaço público. Aqui eu quero chamar primeiro destaque para as nossas responsabilidades, os nossos desafios. Como ocupar esse espaço público? Como preservar esse espaço público em detrimento da necessidade de ter infraestruturas de serviço, ter infraestruturas envolvidas com as festas e ter também a disponibilidade de espaço para o folião. Eu sei que aqui aqueles todos que vão acompanhar esse debate, pois não, vai acabar
destacando sempre essa demanda importante. Nós, poder público, o primeiro desafio que temos é evitar ou minimizar o impacto que tem nessa ocupação. E nós é que montamos mais estruturas e ocupamos mais esse espaço. Esse estudo passou a ser referência, com isso, esse planejamento vem sendo acompanhado a cada ano, atualizado a cada ano de ocupação. A gente, em cima desse mapeamento, a gente ocupa esse espaço, né, com os palcos, com as estruturas operacionais, de fiscalização, etc. Nós temos apenas 2 espaços públicos que são montados, arquibancadas e camarotes, Campo Grande e hoje em Ondina, a partir de 2011, não mais ali no Clube Espanhol, e sim no espaço lá da praça, conhecida como Praça do Speed Lanches. Mas a gente vive exatamente esse conflito entre a ocupação do espaço público e o espaço privado que ali ocupa. Logicamente que a gente tem um outro papel, que aí sim, esse minimizado pela capacidade que temos, vamos dizer assim, de investimento na festa propriamente dito, que é com o conteúdo da festa em si. Acredito muito que alternativas de institucionalização e disciplinamento do subsídio do fomento, como por exemplo o Programa Ouro Negro, acabaram contribuindo para que a gente pudesse ter, de fato, melhor organização e disciplina. E, logicamente, por último, sempre o desafio que nós temos também de transformar o carnaval, ou ter através do carnaval também, um vetor de desenvolvimento econômico para a cidade. Por isso mesmo, a questão da captação de recursos privados que auxilie ou minimize o aporte de recursos públicos, ou até mesmo o respeito a quem tem conteúdo no carnaval, conteúdo privado esse, independente do segmento que representa, independente da dimensão que ele represente também, mas o direito que ele tem por ter um conteúdo que ele tenha também a sua autossustentabilidade para poder estar, e com isso mesmo as licenças todas de publicidade, por exemplo, para trios independentes, para blocos, para camarotes. Eu paro por aqui nesse primeiro momento, mas muito mais destacando e vinculando essas questões que envolvem a responsabilidade que nós temos de atender a uma minimização da ocupação do espaço público, consequentemente ofertando espaço para essa maioria que brinca, sobretudo fora dessas estruturas como blocos e camarotes. Segundo, a sustentabilidade econômica, mas também com o desenvolvimento dessa atividade econômica por vetor importante da economia da cidade, e também, logicamente, atrelando, não muito diretamente, mas aí sim, com a parceria, uma contribuição realmente de a gente ter no carnaval essa diversidade, essa explosão que tem a cultura baiana e sobretudo de Salvador. Muito obrigada. E agora quem dá sequência ao seminário Chame Gente é o diretor da Fundação Gregório de Matos, Pojucan Cabral, por favor. Obrigado. Quero cumprimentar os colegas aqui do Jornal à Tarde, do Grupo à Tarde, pela iniciativa extremamente oportuna e brilhante. Cumprimentar os colegas e amigos aqui da mesa, querido Cláudio Tinoco, meu amigo secretário Albino Rubim, colega que comanda esse debate importantíssimo. Eu vou procurar me centrar no tema do debate, depois dessa apresentação de Albino, extremamente objetiva, né, em relação ao carnaval, números muito eloquentes, e Tinoco também, que fez uma apresentação muito objetiva também em relação ao carnaval. Eu acho que o que a gente deve discutir, eu acho que a partir de agora é o que eu proponho aqui, centrar nos desafios do poder público em relação ao carnaval. Eu penso que, de certa forma, está se esgotando essa fórmula, por isso eu penso que a gente tem que rediscutir um pouco daqui para frente. O carnaval precisa se abrir mais para a sociedade, para as pessoas, para a população de Salvador. Nós vimos pela pesquisa da Baiatussa, da Secult, que apenas 20% das pessoas participam diretamente do carnaval. Esse número não surpreende. Quando se fala que 2.000 pessoas brincam no carnaval de Salvador, nós observamos pelos números claramente, são cerca de 450 mil pessoas que constituem o Folião Pipoca. Então a gente pode imaginar 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas que vêm de fora. Então, mas o carnaval nos bairros? A gente precisa pensar muito em incluir pessoas mais carentes no carnaval, no processo do carnaval. Eu acho que o carnaval em Salvador está muito elitizado. Há questões que eu me coloco como presidente da Fundação Gregório de Matos. Será se o poder público tem que investir tanto quanto investe em dinheiro no carnaval, como investe? Nós já oferecemos estrutura, o governo do estado e a prefeitura através da Saltur, nós oferecemos toda a infraestrutura, saúde, segurança pública, as polícias militar e civil, limpeza urbana,
ordenamento do solo, ordenamento dos ambulantes, uma série de estruturas que o poder público estadual e municipal oferece, e é o momento para a gente discutir até que ponto a iniciativa privada não deveria investir mais no carnaval. Por exemplo, há alguns anos atrás se polemizou em relação ao direito de arena. Eu acredito que já é o momento de se pensar em que os grandes blocos, os grandes grupos que produzem esses blocos, paguem um percentual pelo uso da arena, das avenidas. Eu acho que o governo, a prefeitura está arrecadando agora cerca de 15 milhões de reais, através de um consórcio que a Saltur coordena, 15 milhões de reais para os patrocínios da Petrobras, Skin, Itaú e o governo do estado. Mais alguns patrocínios que não são mastros, são cotas menores. 15 milhões de reais, tirando os 20% do consórcio, são 12 milhões que a prefeitura está arrecadando. O governo, como o nosso querido secretário Albino colocou, investe 21 milhões ou 31 milhões, Albino. No total é 50 milhões. Bem, a prefeitura, segundo números que o prefeito apresentou no carnaval do ano passado, o Cláudio Tinoco pode confirmar, são cerca de 30 milhões que a prefeitura investe no carnaval. Então, vejam bem, se a gente calcular, por exemplo, o Chiclete com o Camaleão e o Nana, o Chiclete, o Nana desfila no circuito Dodô, Osmar, 3 dias, com cerca de 5 milhões de foliões. Nós temos cerca de 3 milhões e meio de arrecadação, de receita do Camaleão. Os 3 dias de desfile do Camaleão são cerca de 10 milhões de reais. Mas o Nana, no desfile Barra-Ondina, você coloca mais 10 milhões de reais. É um cálculo que eu faço pelo alto, imaginando que um bloco desse, do Valélios, Ivete Sangalo, Claudinha Leite, são blocos de 4, 5 mil pessoas. Se a gente calcular 700 reais, 600 reais por abadá, são cerca de 3 a 3,5 milhões por desfile. Então nós temos aí uma verdadeira fortuna de dinheiro que esses blocos arrecadam. Eu acho que eles têm mais a que arrecadar, porque eles fazem um belíssimo carnaval. Mas nós podemos discutir até que ponto nós do poder público, prefeitura e estado, não já deveremos pensar em investir mais no carnaval dos bairros. Evidentemente, devemos continuar investindo no carnaval com a infraestrutura, mas até que ponto a gente não pode pensar em investir mais no carnaval dos bairros? E também firmando uma parceria mais ampla com os patrocinadores, não só os atuais patrocinadores com as cotas masters, mas também com os patrocinadores dos grandes blocos de trio, que poderiam fazer uma contrapartida com o poder público, dando de presente mais do que merecido à cidade, um investimento maior nos bairros. Eu acompanho o carnaval desde os anos 60. Garotinho, eu venho do carnaval que começou na Rua Chile, no Centro Histórico. Esse carnaval foi crescendo, foi se agigantando, até chegar ao carnaval dos anos 70, que eu entendo como o momento mais solene do carnaval, com Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Caetano Veloso, Baby Consuelo, Gilberto Gil, Armandinho. Então, no carnaval maravilhoso, no carnaval muito mais popular, era um carnaval muito mais com o povo participando. Hoje, esse carnaval, nós temos, eu enxergo, menos participação popular, que é quem realmente faz o carnaval. No meu entendimento, quem faz o carnaval é o povo, em qualquer lugar do mundo. Não é só em Salvador que tem carnaval, nós temos carnaval no mundo inteiro. E o Rio de Janeiro, o ano passado, retomou uma coisa que vai crescer, eu tenho certeza que vai crescer, com carnaval de rua, com bandas e marchas. Então, eu entendo que nós devamos discutir, o governo do estado e a prefeitura, eu defendo essa tese, a gente discutir, claro, a continuidade no investimento na infraestrutura, evidentemente, o governo do estado e a prefeitura continuar investindo no carnaval, mas nós temos que pensar em estabelecer uma taxa para os grandes blocos, os grandes produtores do carnaval, que eles possam também contribuir com a arrecadação da prefeitura. A prefeitura gasta muito dinheiro no carnaval e arrecada pouco. Então, quanto esses blocos, esses grandes blocos, geram de ISS? Quanto? Isso já foi um debate aqui que o próprio Jornal à Tarde já discutiu isso, foi polêmico. Nós estamos do lado, evidentemente, nós defendemos os blocos de trio, claro, eles fazem um belíssimo carnaval, mas eu acho que é o momento da gente pensar em
em que esses blocos proporcionem à cidade geração de mais renda para que a gente possa reverter esse dinheiro numa festa e na ampliação da festa para os bairros. É o centro da tese que eu proponho aqui para que a gente possa debater, porque afinal de contas o tema de discussão é o desafio do poder público, no caso estadual e municipal, no carnaval. Eu entendo que o maior desafio nosso é ampliar o carnaval para que o carnaval chegue até as pessoas mais carentes, aos bairros populares, à periferia, área suburbana. Eu acho que é o maior desafio, porque o carnaval do centro de Salvador, do Pelourinho até Undina, jamais acabará. Esse carnaval cresce e não vai acabar nunca. Agora, nós precisamos levar o carnaval até os bairros populares, levar o carnaval às pessoas mais carentes. É isso que eu centrarei meu debate em cima desse ponto.